Boa noite, pessoal. Boa noite, Raul, Rosane, pessoal aqui sempre, Mariluze. Muito boa noite aí, começando aqui pontualmente às 18 horas. Hoje, com o nosso assunto, eu esqueci de colocar o assunto. Aí, Mariluze, a Tamar, eu ia colocar o assunto, mas hoje eu cheguei meio atrapalhada, assim. Gosto de chegar antes, chegar um pouco na live antes, pelo menos uns 10 a 15 minutos, sentar aqui, respirar, me acalmar, né? Colocar as ideias na cabeça, para então começar a nossa live. Não pense que a coisa é assim, sai de lá, chega aqui, liga e as coisas começam a funcionar. Não é assim que acontece. Se você pensa que é assim, não é assim que acontece. Estou lhe vendo, Martinha, por aqui, Adri, Cláudia, amei o vídeo, Cláudia, amei, viu? Gratidão imensa para os meus queridos de dentro do consultório, fora do quadrado, que me enviaram hoje vídeos, que me enviaram muitas coisinhas maravilhosas. Gratidão imensa, eu sei que muita gente se desafiou, o objetivo é se desafiar mesmo, é sair do quadrado, e o pessoal está saindo do quadrado. Lívia, hoje tentamos entregar o seu livro e não encontrou ninguém, alguma coisa aconteceu. Depois você entra em contato aí com o Zé Guilherme do suporte, que ele vai falar com você, tá? Eu não sei se ele já entrou em contato com você. A gente recebeu uma notificação de que o livro não foi entregue, porque não sei se não encontraram ninguém, não sei exatamente o que aconteceu, tá bom? Depois entra em contato com o nosso suporte. Muito bem. Pois é, e hoje eu cheguei assim um pouco atrapalhada. Hoje muita gente aí já curtiu, né? A foto que eu coloquei, hoje é aniversário do meu pai. Então hoje a gente ficou um pouco mais com ele e eu me atrapalhei um pouco aí no meu tempo. Mas hoje aí eu ia colocar, eu sempre gosto de colocar aqui qual é o tema da live, mas hoje não colocamos. Mas hoje nós vamos falar sobre as 5 mentiras. Tem várias, né? Tem umas 300 mentiras que a gente já escutou sobre a nossa profissão, sobre o nosso consultório, mas hoje a gente vai falar só de 5. E agora me veio uma coisa à cabeça, me lembrei de uma coisa. Quem aqui hoje vendeu? Vocês saíram da live de ontem animadíssimos, dizendo que hoje iam partir para a luta, que hoje todo mundo ia vender. Eu quero saber. E aí, Fátima, quem estava aqui na live de ontem, coloca eu. Quem assistiu a live de ontem, coloca eu. Cláudia vendeu. Que coisa maravilhosa. Eu quero saber quem é que estava. Quem é que está aqui pela primeira vez na nossa live? Maxwell. A Tamar vendeu. Vendeu ou estava aqui na live de ontem? Eu fico fazendo 1000 perguntas, né? Aí já não sei o que é que vocês estão respondendo. Simões Natália. Tchauzinho aí para nós. Então, me contem aí. Tem alguém aqui que está chegando? Ah, a Fátima ainda não voltou a trabalhar. Sueli vendeu ou estava aqui, Sueli? Bote aí, quem vendeu? Pronto, para eu diferenciar. Quem vendeu hoje? Natália, você vendeu hoje? Quem vendeu hoje, coloca aí, ó, os dinheirinhos. Vamos encher aí a nossa live de dinheirinhos. Vamos abundar, vamos abundar. Olha aí, a Alessandra ainda está parada. Mas não tem problema não, Alessandra. Quando você voltar, ó, vai voltar poderosa. Vai voltar a verdadeira Mulher Maravilha. Sim, porque aqui você está, né, com a gente todos os dias nas lives e você está descobrindo que existem 3 pilares para que a gente... Olha aí o Atamar, botou cheio de pacotinhos ali de dinheiro. Que coisa boa. Maxwell, você não estava ontem. Ontem o pessoal saiu daqui animadíssimo, todo mundo ia vender hoje, e olha aí os pacotinhos de dinheiro aparecendo, né? Pessoal que vendeu hoje, né? Porque a gente sabe que tudo depende do quê? Sucesso profissional, e quando eu falo sucesso profissional, Natália vendeu muito ali, hein? E tá aparecendo em dólar, que coisa maravilhosa. A Tamar vai atender às 19 e vai vender. Boa, Tamar, eu quero ver vocês assim, animadíssimos. A gente tudo, nosso desenvolvimento profissional, nosso sucesso, e quando a gente tem sucesso, olha aí a Cláudia, a gente tem, né, reconhecimento financeiro,
eu quero dizer o seguinte, está baseado em 3 alicerces. Três pilares que suportam todo esse desenvolvimento, todo esse caminho. Mentalidade, energia e vendas. Então, é por isso que todas as lives a gente tem falado nesses 3 aspectos, mesmo que eles não estejam muito claros para vocês em que setor ele se encontra, mas com certeza, em algum desses 3 pilares, o nosso assunto vai estar colocado. Ou a gente está falando de mentalidade, de mindset, ou a gente está falando de energia, ou a gente está falando de vendas, ou a gente está falando de tudo junto. Porque as coisas, elas não são setorizadas, né? Não existe uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa ali. Não, as coisas estão ali interrelacionadas. Você não consegue vender se você não tiver uma mentalidade forte, se você não tiver energia, porque sem energia você não sai da cama, sem energia você não tem mentalidade, se você não vende e fica triste, sua mentalidade cai. E assim, ó, é um pacote que se retroalimenta e a gente vai trabalhar, inclusive, sobre isso no nosso workshop, que começa na próxima segunda-feira, dia 27, às 8 horas da noite. Eu vou trabalhar isso de uma forma muito mais focada, muito mais objetiva. Nós vamos trabalhar nesse workshop, que são 4 aulas ao vivo. Olha aí o desafio. Eu estou me preparando para essas aulas ao vivo. E se você não for na minha aula ao vivo, olha a minha cara para você. Olha a minha cara. Para a semana, vamos ter aulas ao vivo, segunda, quarta, sexta e domingo, às 20 horas. É o nosso segundo workshop. E lá é um workshop, não é uma palestra, não é uma apresentação, é um workshop. O workshop a gente tem que fazer o quê? Colocar as mãozinhas na massa. E lá eu já vou passar tarefas para que vocês comecem já, imediatamente, se colocando em ação, para que vocês já comecem trabalhando a partir de segunda-feira nesse desenvolvimento. Quem ainda não está inscrito no nosso workshop, está inscrita, Audrey? Está inscrito? Quem não está inscrito ainda, terminou, vai lá na nossa bio, clica no link e faz a inscrição no workshop. Hoje, eu coloquei inclusive o link lá dentro do nosso canal do Telegram. Coloquei hoje para facilitar a vida de vocês. A gente está mandando e-mail todos os dias. Eu quero levar muita gente para esse workshop. Convide, pega aquele link que eu coloquei lá no canal do Telegram, compartilha aquele link com os amigos de vocês, compartilha aquele link nos grupos, no seu grupo de faculdade, compartilha aquele link no seu grupo de dentistas, compartilha aquele link. Vamos fazer muita gente. Olha só, tudo é energia. Quanto mais gente, maior é a energia. Eu já disse para vocês, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos e nós somos uma cadeia. E um elo, uma cadeia, ela será tão forte quanto o seu elo mais fraco. Ou seja, se a nossa classe não se unir, se a nossa classe não se empoderar, se a nossa classe não entender que nós temos que ser muito bem valorizados, se ainda tiver dentistas que não pensam assim, ele vai enfraquecer essa nossa corrente. Então, é por isso que eu convido todos vocês e quero que vocês convidem outras pessoas, inclusive mandando aí aviãozinho. Clica aí nesse aviãozinho, seleciona 10, 15, 20, você pode mandar até 50 aviãozinhos no mesmo momento, para que as pessoas venham aqui. Hoje de manhã, só contando aqui uma história, eu tenho feito uma meditação às 6 horas da manhã, muito boa, através de uma live. E hoje ele comentou assim que ele tinha ficado com Tadashi, tá? Maravilhosa. Quem quiser depois procura Tadashi. Maravilhosa. Ele faz 2 meditações. Ele faz uma às 6 da manhã e ele faz outra às 20 horas. Hoje tinham 19 mil pessoas às 6 da manhã meditando. A energia é muito poderosa. Eu sempre medito, já estou meditando há 220 dias, eu acho, consecutivamente, mas já tem 5 anos que eu medito. Mas a energia que a gente sente durante essa meditação às 6 da manhã, com esses 19 mil pessoas, ela é muito poderosa. E ele comentou na live que ele ontem à noite, ele meditou bastante, pensando nessa coisa do aviãozinho. Porque ele ficava pensando assim, poxa, eu acho que vou parar de pedir às pessoas para enviarem aviãozinho, Tadashi, tá? Tadashi.
Então, ele falou assim, eu vou parar de pedir às pessoas para enviar aviãozinho, porque fica chato. E ele foi meditar sobre isso. E o que é que ele disse? Ele disse, espera aí, se você mandar para 50 pessoas, mas ele fala muito assim, você só envie se você acredita na meditação. Você só envie se você, com essa meditação, você já melhorou alguma coisa na sua vida. Então, é a mesma coisa que eu digo aqui para vocês. Se vocês acreditam que essa live está fazendo sentido para você, que essas lives estão melhorando algum desses seus pilares, se você está ficando, a partir dessas lives, com uma mentalidade mais forte, com mais energia para ir à luta, se você está conseguindo vender melhor, exatamente, Adri, se você acredita que essa live está fazendo diferença na sua vida, só dessa maneira eu quero que você envie esses aviãozinhos. Não quero que você envie esse aviãozinho só por enviar. Não, porque quando a gente dá uma indicação, a gente assume uma responsabilidade. Quando alguém chega para você e diz assim, doutora Marilena, me indique um dentista, me indique um ortodontista, me indique uma endodontista. Você não tem responsabilidade sobre a sua indicação, porque se alguma coisa der errado ou se não for bom, o que acontece? A pessoa vira para você e fala, poxa, aquela pessoa que você me indicou, gostei não. É a mesma coisa aqui. Então, se você acredita que as nossas lives, elas realmente têm valor, eu vou continuar pedindo para que você mande esses aviõezinhos. Porque se forem disparados 100 aviõezinhos e chegar aqui 1 ou 2 ou 3 colegas, isso para mim já vai ser importante. Porque as coisas acontecem assim, as coisas acontecem devagar. Eu sempre digo que a gente vai plantando e que a colheita ela vai acontecer, mas que ela não é do dia para a noite. Então, com certeza, quando a gente começou a fazer as nossas lives tinham 10, 12, 15 pessoas, depois foi aumentando 20, 30, 40, já chegamos a ter 100 pessoas nas nossas lives. Então, é isso que eu quero que mais pessoas venham, que a gente possa pensar diferente, que a gente possa levantar, né, essa bandeira de que a gente consiga fazer com que essa profissão ela aumentar a autoestima profissional. Esse é o objetivo. É exatamente fazer com que vocês entendam que se vocês não tiverem esses 3 pilares muito firmes, é como se fosse um alicerce de uma casa. Se você não tivesse esse alicerce, não adianta. A sua casa vai cair, a sua casa vai por terra. Ok? Então, quem puder, quem achar, manda aí, oi Sueli, estou aprendendo a sair do meu quadrado. Maravilha, Sueli, maravilha. E como é que a gente sai do nosso quadrado? Poxa, você fala tanto dessa história de sair do quadrado. O que é sair do quadrado? O sair do quadrado é você começar a se autorresponsabilizar pela sua vida. Sair do quadrado é você enxergar coisas que você não enxergava antes. Sair do quadrado é você mudar aquelas suas verdades que não estão lhe levando a lugar nenhum. Porque muita gente diz assim, eu prefiro ter razão do que ser feliz. Não, prefira ser feliz do que ter razão. Então, muitas vezes, a gente tem um apego, uma dificuldade muito grande de abrir mão de verdades que a gente traz por muitos e muitos anos. E você diz assim, sempre foi assim. Eu sempre agi assim. Eu sempre fiz assim. E a minha pergunta é, você sempre ter agido assim, feito assim, está lhe levando para o lugar que você desejaria? E mesmo que esteja, o que você fez até agora só lhe trouxe até aqui. Daqui para frente, você vai ter que fazer coisas diferentes, você vai ter que pensar diferente para você poder, então, evoluir. Porque se você não fizer coisas diferentes, você vai ficar apenas nesse patamar. E pior ainda, se tudo que você está fazendo não chega, você ainda não chegou nem perto de onde você desejaria chegar.
Então, é preciso, sim, mudar uma mentalidade que vai interferir na sua energia e que, consequentemente, vai fazer com que você entenda que você tem um negócio. Todo negócio tem que ser rentável. E para que o seu negócio seja rentável, você precisa vender. Mas você só vai vender se você tiver mentalidade e se você tiver energia. Então, as coisas estão ali, ó, trabalhando juntas. Mas sabe o que acontece? Olha só, eu vou fazer uma comparação aqui meio esquisita e meio dura, né? Mas vamos pensar. Hoje em dia a gente está vivendo uma pandemia, né? Uma pandemia muito séria e, né? Que é o Covid. E o que é que a gente tem medo com esse Covid? Bem, primeiro a gente tem medo de morrer, né? Claro, ninguém quer pegar e todo mundo tem medo de morrer. E quando a gente, né, pega, tem gente que tem mas vai embora, fica tudo bem, mas tem gente que não. Tem gente que chega a um ponto de ser entubado. Quando você vai ser entubado, quando você está entubado, o que é que acontece? O que é entubar um paciente? É fazer com que ele continue respirando. Só que ele não vai respirar por ele mesmo. Uma máquina vai respirar por ele. Não é isso que acontece? Então, se a gente for pensar na nossa vida, muitas vezes nós estamos vivendo assim. Nós estamos vivendo com respiradores. Nós estamos vivendo a nossa vida através de respiradores. Nós não estamos respirando. E quando eu falo que nós estamos vivendo a vida nos respiradores, é porque nós estamos no piloto automático. Nós estamos deixando a vida nos levar. Nós estamos, não, eu não tenho nenhum controle sobre isso. Né? Deixa aí, bota o respirador e vamos respirar. Muitas vezes é isso que está acontecendo. Então, a primeira coisa que você tem que pensar aqui, arranca isso. Tira esse respirador. Agora eu quero assumir o controle da minha respiração. Eu quero assumir o controle das minhas decisões, dos meus atos. Eu vou sair aqui dessa cama e eu vou mudar muitas coisas. E muitas vezes, como eu disse, a gente tem que mudar crenças, a gente tem que mudar aquelas coisas que a gente acreditou e a gente se apega, né? A gente parece que fica apegado, mesmo um negócio que não é bom, a gente fica, não, mas eu acreditei, mas eu sempre fiz assim, sabe, eu não consigo ser diferente. Consegue sim. Todos nós conseguimos ser diferentes. O que você não pode é estar, vamos dizer assim, acreditando em coisas que não são verdadeiras e continuar acreditando. Dentro da nossa odontologia, eu pergunto aqui para vocês que já estão comigo aí em muitas lives. Eu quero que cada um de vocês aqui coloque uma coisa que você acreditava e que você já viu que não é verdade, que não é bem assim. Ou a partir de coisas que eu falei, ou a partir de reflexões que você fez, de insights que você teve com as nossas lives, ou de coisas que você leu. Me conte, ou do que você já está vivendo e você já está vendo que não é. Por exemplo, você acreditava que se você cobrasse consulta, o paciente não ia voltar, ou o paciente não ia ficar. Você passou anos acreditando nisso. Acreditando que, poxa vida, se eu cobrar consulta, o paciente não volta mais. E aí você começou a cobrar consulta e nada aconteceu. Você está aí há anos cobrando os mesmos valores, porque você acredita que se você aumentar os seus valores, o paciente não volta mais. E aí você aumenta os seus valores e o paciente nem percebe. Quais foram as coisas que você vinha fazendo? Coloque aí que eu quero saber. Dinheiro não traz felicidade, consultório é negócio. Olha aí, Marli falando. Coisas que ela acreditava, que dinheiro não traz felicidade. Muita gente acredita nisso. São as nossas crenças com relação a dinheiro. E as crenças com relação a dinheiro são muito fortes e muito poderosas. E crenças com relação a dinheiro é uma coisa que a gente poderia ficar aqui conversando até o outro dia. E, aliás, eu acho que pode ser o assunto da live de amanhã.
Quem quer que amanhã o assunto da nossa live seja exatamente esse? Crenças. Essas crenças limitantes com relação a dinheiro. Olha aí, dinheiro não traz. Como é, dinheiro não traz ela, você até ela. Não entendi essa. Não traz ela, você até ela. Isso aí eu não entendi. O que é que vocês acham? Se a gente falar amanhã sobre crenças limitantes com relação ao dinheiro. Aí vocês vão ver quantas vezes, por que a gente não ganha dinheiro, por que a gente não consegue ser próspero financeiramente, quanta coisa está aqui dentro guardada e que nos impede de caminhar em direção à prosperidade e abundância. São as crenças. Então, nosso assunto de amanhã vai ser exatamente esse. Crenças limitantes com relação a dinheiro. Fechado. Olha só, sabe aquilo que a gente vai fazendo? A gente nem pensa. Pronto, você botou o respirador, ligou o respirador e tá indo aí na vida. Tá indo. Olha aí, o dinheiro não traz felicidade, te leva até ela. Com certeza, né? Olha só, você botou o respirador e tá aí com o respirador ligado. Aí você sabe, por exemplo, você sabe, alguém aqui sabe por que é que quando a gente casa, a aliança é no dedo anular da mão esquerda? Alguém sabe? Alguém perguntou? Alguém chegou, ficou curioso e disse assim: vem cá, por que a aliança tem que ser nesse dedo e não pode ser nesse dedo? Ou nesse aqui? Alguém sabe disso? Ou alguém disse para você: não, olha pessoal, é nesse dedo anular da mão esquerda. Aí a gente aceita. A gente aceita. Não, é assim. E se eu lhe perguntar, ô Silvana, por que você usa a aliança no dedo anular da mão esquerda? Aí você diz, sei não. Exatamente. É a veia que vai até o coração. É o que eles acreditavam, né? Os gregos acreditavam exatamente. Os gregos acreditavam que existia uma veia, tá? Que vai direto. É exatamente isso, Fátima. Exatamente isso. Existia uma veia que vai do dedo anular direto ao coração, que eles chamavam de a veia do amor. Então, esse é o motivo. Mas ninguém pergunta. Alguém pergunta, e hoje eu procurei até saber, viu? Eu disse, eu vou falar sobre isso. Aí eu fui ler sobre isso, e aí eu disse, eu nem sabia disso, fui procurar minhas fontes. Você sabe por que a gente diz saúde quando uma pessoa espirra? A gente diz saúde, pronto. Eu aprendi que era saúde. Quando eu era criancinha, que as pessoas espirravam, meu pai dizia, diga saúde, minha filha, que é educado a pessoa dizer saúde. Por que a gente diz saúde? Essa live aqui também é cultura, viu? Mesmo que seja cultura inútil. Mas olha, eu sempre gosto de começar fazendo exatamente, ampliando essa mentalidade de vocês. Para que então a gente possa chegar no nosso assunto. Porque é a partir desses insights, é a partir desse pensamento fora desse quadrado que a gente amplia. Quantas coisas... Vocês acham que eu também sabia disso? Não. Essas informações vêm a partir... olha aí, hoje os gregos descobriram que a veia vai até o bolso. Essa foi boa. Natália, nem em Portugal se diz santinho. E eu perguntei ao seu marido, que é português. Mas aqui a gente diz saúde. Por que a gente diz saúde? Alguém sabe por que a gente diz saúde? Olha só, é outra crendice. É uma crendice isso. Mas a gente nunca pensou que era uma crendice. E a gente continua dizendo saúde, saúde, saúde. Isso é uma crendice. Sabe por quê? Porque se acreditava que quando a gente espirrava, não, Auro, quando a gente, isso é uma crendice, olha que engraçado, quando a gente espirrava, a nossa alma saía do corpo. E quando ela saía do corpo, ela podia ser atingida por algum espírito mal. Então, para que isso não acontecesse, a gente dizia saúde. Olha só, que loucura. Alguns acreditavam isso. E outros acreditavam que quando a gente espirrava, o coração parava de bater. Aí você dizia saúde, que era porque ele tinha voltado à vida. Olha que bizarrice.
E a gente não questiona, a gente continua dizendo saúde, saúde, mas cultura, né? Que Natália aqui já disse, os portugueses não dizem saúde, eles dizem santinho. Não sei por quê, também não fui estudar não, né? Porque aí também já era demais. Exatamente isso, Silvana. Então, olha só, nós dizemos saúde, nós usamos a aliança no dedo anular esquerdo e não nos questionamos. Assim é na vida e assim é na nossa profissão. Pois é, exatamente. Eu aprendi que manhã com leite, manga com leite, deve ser manga, né? Manga com leite mata. Quantas coisas a gente já ouviu isso? Que não pode tomar banho depois que almoça, que dá congestão. Leite com manga mata. Quantas coisas, quantas crendices a gente aprendeu ao longo da nossa vida. E com relação à nossa profissão, quantas mentiras a gente vem escutando ao longo do tempo e absorvendo. Muitas vezes a gente se sente até mal porque a gente não quer ir por um caminho. Rato velho vira morcego, essa é ótima. Eita, aí o Júlio tá cheio de crendices, né? Então, olha só, coisas, né, que às vezes a gente não quer, mas que as pessoas ficam dizendo na nossa cabeça. Fulano, olha, consultório é uma coisa muito difícil. Um dia tem, outro dia não tem. É melhor você fazer um concurso, porque o concurso é seguro. Você vai ter sempre o seu dinheiro. Nem sempre isso é verdade. E aí a gente não quer fazer concurso, a gente não quer ser funcionário público, a gente não quer fazer, mas, sabe, fica aquela cobrança e aquela cobrança. Então, uma das coisas, né, eu disse para vocês que seriam as 5 mentiras que a gente vem ouvindo, as 5 crendices que a gente vem ouvindo ao longo do tempo e que muitas vezes incorpora, repete, fica repetindo e de tanto repetir, a gente acredita. Exatamente. Sueli, essa era a primeira. A odontologia não dá dinheiro. Consultório não dá dinheiro. O que foi que eu disse aqui para vocês no início? São 3 pilares que sustentam o teu desenvolvimento profissional, que sustentam o teu desenvolvimento financeiro. Quais são esses pilares? Mentalidade, energia e vendas. Quando alguém diz que odontologia não dá dinheiro, eu fico pensando assim, peraí, isso é uma verdade? Odontologia não dá dinheiro, tá. Então, eu vou olhar para todos os dentistas. Se a verdade é que odontologia não dá dinheiro, ela não deveria dar dinheiro para ninguém. Para ninguém. Porque você está repetindo que odontologia não dá dinheiro, que consultório não dá dinheiro, que consultório não dá dinheiro. Se você me disser a odontologia não dá dinheiro para alguns, eu concordo. Mas aí eu pergunto para você, esses alguns, por que eles não têm dinheiro e outros alguns têm? Por que uns têm e outros não? Por que as pessoas dizem consultório não dá dinheiro? Sabe o que acontece? Aí você confirma essa inverdade. Sabe como que você confirma essas inverdades? Porque você aí faz um concurso. Aí você faz um concurso e começa a receber um salário. Na hora que você começa a receber um salário, você se acomoda com aquele fixo. Aí você entende e funciona e age como se o seu consultório fosse um bico. Seu consultório é um a mais. Eu já vi muita gente dizendo isso. Não, a minha segurança está no meu trabalho. E o consultório é o meu a mais. Um negócio nunca será rentável se ele for considerado como um a mais. Simples assim. Simples. Você nunca vai ter o retorno financeiro que você deseja se você encara o seu negócio como um a mais. Não existe isso. Eu tenho sócios
que tem apenas consultório, não tem um trabalho, não tem nada, nenhum concurso, nenhum trabalho, nada, nada, nada. E são muitíssimo bem remunerados. Eu conheço vários profissionais, vários, não é só um não, que vivem apenas dos seus consultórios e estão muito bem, obrigada. E olhe que eu moro num estado que é um dos mais pobres do país. Ah, não é o mais, mas é um dos mais pobres do país. Aí você vai dizer, isso é para poucos. Não, eu conheço muita gente aqui que vive somente de consultório. Não tem nenhum outro emprego, vive somente de consultório. Então, quando você diz assim que a odontologia não dá dinheiro ou que o consultório não dá dinheiro, para mim, eu entendo que não dá dinheiro para ninguém. Aí, quando você diz, não, mas espera aí, não é bem assim. Ah, cara pálida, se não é bem assim, vamos ter que abrir uma outra conversa. Tá? Uma outra conversa. Olha, Júnior, eu vou discordar completamente de você. Sabe por quê? Vou dar um exemplo para mim muito claro. Não é da odontologia, mas é de uma outra área que, inclusive, se acha como se fosse muito mais poderosa, que é a medicina. Hoje, eu posso lhe dar esse exemplo. E posso lhe dar esse exemplo porque o profissional de quem eu vou lhe falar é o meu pai. Tá? Meu pai tem 88 anos, é radiologista, e sempre foi um homem medroso para negócio. Tem gente aqui que sabe disso e pode comprovar. Se ele tivesse sido um homem corajoso, de uma mentalidade forte, de uma energia forte, ele hoje estaria milionário. Mas você sabe por que ele não está milionário? Porque ele foi ser empregado a vida inteira. Porque ele foi ser funcionário a vida inteira. Porque ele achava que era seguro. Porque ele achava que ele sendo funcionário, ele estaria muito seguro. Entende? Então, a prudência demais, muitas vezes, atrapalha. E a prudência fez com que ele, hoje, aos 88 anos, ainda trabalhe. Se ele tivesse tido um outro olhar, se ele tivesse tido uma veia empreendedora, hoje ele teria um serviço trabalhando para ele. Ele seria dono de um serviço, né, radiológico, porque ele por muitos anos foi o único radiologista da cidade. Mas ele nunca fez porque ele tinha medo. Então, essa questão de um emprego ou um concurso, ele ser melhor ou pior, é uma questão de mentalidade. Sabe? É uma questão de mentalidade. O meu sócio, ele fez um concurso, né? Não ficou nesse concurso e para ele foi a melhor coisa do mundo. Porque ele não ter ficado nesse concurso fez com que ele se focasse completamente no seu consultório e hoje é um homem que, se ele quiser parar de trabalhar hoje, ele para. Tá? Por quê? Porque ele tem capital para isso. Entende? Então, assim, a minha questão aqui, o meu foco é no que você pode fazer. Se a carga tributária é alta, se o país é assim, se a profissão é assim, se isso é assim ou deixa de ser assim, eu não tenho controle sobre isso. Alessandra, eu lhe respondo já sobre isso. Eu tenho uma excelente experiência sobre isso, sabe? Então, eu passei muitos anos sem ter sócio, mas eu, graças a Deus, tive muita sorte com os meus sócios. Sempre fomos muito alinhados, sempre foi muito bom. Eu acho que parceria é uma coisa que, quando bem escolhida, ela é um excelente negócio, porque existe aquela frase que hoje também gosto muito. Eu sempre fui muito solitária nas minhas coisas, mas hoje não quero ser mais solitária. Quando você quer ir rápido, vá sozinho. Quando você quer ir longe, vá acompanhado. Ok? Então, tudo é uma questão de mentalidade. Porque se eu for ficar encontrando desculpas, né? Chega de desculpas. Que a carga tributária, que o governo, que o presidente, que o conselho, que o sindicato, que isso, que aquilo, eu me paraliso. Porque eu começo a terceirizar uma responsabilidade. Então, é uma responsabilidade que eu não tenho, vamos dizer assim, eu não tenho ascensão sobre isso. Eu não tenho poder de mudar isso.
O único poder que eu tenho é sobre mim mesma. É sobre as minhas mudanças internas. O que é que eu posso fazer? Coisas que são da minha responsabilidade. Então, o que é que eu posso fazer diante disso? Eu tenho um negócio, é fato. Se eu tenho esse negócio, eu tenho que botar o meu olhar nesse negócio. E paciência. É assim que as coisas andam. Agora, nem todo mundo nasceu para ter um negócio. As pessoas não são obrigadas a terem um negócio. Não, de jeito nenhum. Se Maria, João, José, Sebastião preferem ser concursados ou empregados, e é bom para eles, está tudo certo, eu respeito, não estou aqui julgando ninguém. Agora, a gente precisa entender o seguinte, quando eu sou concursada, e eu fui professora da universidade, e se eu fosse apenas professora da universidade, eu teria sempre esse salário, e esse salário seria até eu morrer. Ah, você estaria bem. Depende. Muitas coisas eu não teria feito na minha vida se eu contasse apenas com o salário da universidade. Muitas. Entende? Então, assim, cada um escolhe o que é para si. O que eu não posso é dizer que eu quero ter um consultório, que eu quero ter um negócio, e eu não colocar o meu olhar para esse negócio. E começar a terceirizar responsabilidades. Porque na hora que eu começo a terceirizar responsabilidades, eu tiro o meu da reta. Eu tiro o meu da reta, porque na minha cabeça nada pode acontecer. Por quê? Porque a culpa é dele, porque a culpa é disso, porque a responsabilidade é disso, isso. E aí, né, vem a crítica nos outros, a crítica na situação, e eu ocupo a minha mentalidade e a minha energia olhando para coisas que eu não tenho controle. Então, foca no que você tem controle. O foco é no que eu tenho controle. E eu só tenho controle de mim mesma e de como eu vou tocar o meu negócio. Então, a primeira mentira é: odontologia não dá dinheiro, consultório não dá dinheiro. Se a gente for pensar, por exemplo, as franquias é que estão ganhando dinheiro. Estão ganhando dinheiro porque você está deixando. Estão ganhando dinheiro porque você vai trabalhar nas franquias. Por quê? Aí eu pergunto, os franqueadores, eles são dentistas ou são empresários? São empresários. Então, se esses empresários conseguem ver valor na odontologia e abrem franquias, eles estão mais espertos do que nós. E se nós pensarmos diferentes, nós não vamos deixar que essas pessoas invadam o nosso terreno. Simples assim. Ok? Então, para mim, essa é a minha opinião. Vamos voltar aos 5, né? As 5 mentiras. Essa é a primeira. Segunda mentira. E essa mentira eu contava para os meus alunos, viu? Coitadinhos. Eu queria voltar lá atrás, vamos rebobinar para eu dizer para eles outras coisas. Olha, se você trabalhar bem, o paciente vem. Basta você trabalhar bem que o paciente vem. Isso é uma grande mentira. Quantas pessoas trabalham bem, estão dentro do seu consultório, sem paciente, ou atendendo para assando e comendo, muita gente trabalhando bem e tendo que cobrar muito barato, sabe? Acreditando que tem que cobrar muito barato. E olha só, isso daí é uma coisa, olha, é tão engraçado como isso é da mentalidade do outro. Eu fiz um acompanhamento com um colega dentista e esse colega dentista, apesar de ser uma pessoa com pouco tempo de formada, ele tecnicamente, ele é assim, fantástico. Fantástico, primoroso. Sabe que é assim, um cara de excelência. Excelência. Mas a mentalidade dele era tão escassa, que ele não conseguia ver saída para a situação que ele estava. Uma pessoa com aquela capacidade técnica poderia estar cobrando muito mais, porque o trabalho dele tinha valor. E ele não conseguia ver isso. E ele vendia o trabalho dele por valores assim ridículos, eu posso dizer, ridículos. E se vendia, sabe, por qualquer coisa, porque é se vender por qualquer coisa. É o que você sabe fazer, é o teu ofício.
É o que você estudou 5 anos para entregar. E, infelizmente, ficou muito claro que era a mentalidade e que ele não conseguia. Infelizmente, foi uma das pessoas realmente que eu não consegui trabalhar, tá? Era muito forte ali, eu não consegui de forma nenhuma. Chegou um momento que a gente teve que dar uma parada, porque eu não conseguia entender como é que aquela pessoa, com aquela técnica, não conseguia ver valor no seu trabalho. Então, volto a dizer, mentalidade. Mentalidade é tudo. Então, quando você diz, muita gente acredita, basta ser bom, basta eu ter uma especialidade, basta eu ser bacana na minha especialidade. E, olha aí, trabalhei com uma colega que era ruim e os pacientes gostavam mais dela só porque ela era bonita. Paciência, né? Paciência. Talvez não fosse só porque ela era bonita, talvez ela tivesse outras coisas, né? Fosse uma pessoa simpática, comunicadora, fizesse conexão, né, com os pacientes. Existem muitos comportamentos que a gente às vezes acha que não são necessários e que são, na verdade, imprescindíveis para que a gente possa caminhar. Então, essa questão de você pensar que só o seu bom trabalho vai levar paciente para você está equivocada. Você tem que fazer outras coisas para que o paciente venha para você. Você tem um negócio e se você vende lá no seu negócio, tá? Você tem uma loja, tá lá a sua loja, você não expôs a sua loja, você não disse o que é que você vende, você não divulga, você não fala para as pessoas. Como é que eu vou saber que você vende? Às vezes você está ali, ó, colado comigo e eu não sei. Quantas vezes existiam coisas na rua da clínica que eu nem sabia que existia. Aí depois alguém me dizia, ali, ó, naquela casa tem tal coisa. Como assim? Eu nem sabia que tinha ali. Uma vez eu precisei fazer um vestido para um casamento e eu fiquei procurando e alguém disse, vai em fulano é a pessoa que faz os vestidos de casamento. Ah, é? E onde é? Sabe onde era? Colado na minha clínica. Colado, parede com parede. E eu nem sabia que ali existia essa pessoa. Quantas vezes eu precisei e não usei os serviços dessa pessoa, porque eu nem sabia que a pessoa estava ali. E olha que a pessoa é maravilhosa. Mas não acredite que só pela sua competência técnica você vai conseguir ter um negócio rentável. Quer ver outra coisa? Só se ganha bem se estiver trabalhando em tal especialidade. Só dá dinheiro se você for. Aí começa, né? Dependendo da época, era endodontia, depois era implante, agora é harmonização facial, já foi ortodontia, aí corre todo mundo. Não, o que está dando dinheiro agora? É ortodontia, aí corre todo mundo. E agora, o que está dando? Agora é implante, aí todo mundo corre para o implante. E agora, o que está dando? Agora é harmonização, todo mundo para harmonização. E sabe o que acontece? Quando você faz aquilo que você ama fazer e você faz bem feito e continua fazendo aquilo, enquanto o povo está correndo para lá e para cá, você está se mantendo. E você está plantando uma árvore forte, uma árvore que vai dar bons frutos. Porque quando eu planto aqui, aí quando a plantinha começa a crescer, eita, corre, planta ali. Tem gente que a pessoa diz assim, olha, Dulce, eu vou para fulano. Aí eu digo, e fulano é ortodontista? Hoje eu pensei que ele era protesista. Aí a pessoa um dia é ortodontista, outro dia é protesista, outro dia está fazendo harmonização, outro dia está fazendo laminado cerâmico, que agora é o quê? É laminado cerâmico. Então, corre todo mundo para botar laminado cerâmico no corpo. E assim fica. E eu digo para você, eu posso falar de cadeira. A única coisa que eu fiz na minha vida foi dentística. Aquela que algumas pessoas diziam, você ainda faz dentísticazinha? Dentística? Que especialidade é essa? Dentística, só faço dentística. Sempre fiz só dentística. Sempre fiz só restauração na minha vida. Mesmo quando eu trabalhava com amálgama na região posterior e adaptique na região anterior. Sempre. E, como sempre digo para vocês,
sempre fui muito bem remunerada, graças a Deus, né? Construí a minha história aí. Vivi e vivo do jeito que eu quero viver. Estou muito bem, obrigada. Então, essa história de... E vi muita gente caminhando para lá e para cá, tá? Caminhando para lá e para cá e fazendo o meu sócio, esse que eu estou falando para vocês, ele é meu sócio, viu? Olha só. Sabe qual é a especialidade dele? Dentística. Ele foi meu aluno na especialização. Poxa, você convidou um sócio que faz a mesma coisa que você? Sim, eu convidei um sócio que faz a mesma coisa que eu. Exatamente a mesma coisa. Numa clínica de 3 sócios, 2 fazem exatamente a mesma coisa. Aí você diz, não tem espaço, porque tem muita gente. Eu coloco para trabalhar comigo, como sócio, a pessoa que trabalha igual a mim, com a mesma especialidade, tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Entende? Então, são essas verdades. Olha aí a Rosa falando. Ele é top, sou fã dele. Tá aí a Rosa, que não me deixa mentir. E faz o mesmo que eu faço. Aí você vai dizer, você vai trazer o seu vamos dizer assim, o seu concorrente para dentro? Não existe. Esqueçam essa história de o meu concorrente. Somos parceiros. Enquanto você tiver com medo do seu colega, achando que ele é um concorrente, esse pensamento é mesquinho. Esse pensamento é muito escasso. E eu nunca perdi paciente para Daniel, nem Daniel nunca perdeu para mim. Às vezes um paciente gostava mais dele, ficava com ele, e às vezes gostava mais de mim, ficava mais comigo. E paciência. É assim que a vida funciona, né? Outra coisa, quarta, é acreditar que a odontologia está cada vez pior. Quando eu acredito que a minha profissão está cada vez pior, eu já começo a ter um comportamento para ser congruente com esse pensamento. Porque o pensamento, ele gera um sentimento, que gera uma sensação, que gera uma ação, que gera o que você vai ter. Porque o ser humano, ele quer ser congruente. Então, se eu acredito que a minha profissão está cada vez pior, eu vou fazer, mesmo que inconscientemente, tomar decisões, fazer atitudes para deixar certo isso que eu estou dizendo, para confirmar essa minha fala. Então, eu estou aqui dizendo todo o tempo, a profissão está cada vez pior. A profissão está cada vez pior. Se eu começo a dizer que a profissão está cada vez pior, eu não consigo nem enxergar possibilidades de fazer com que a minha profissão fique melhor. Porque eu preciso validar aquela minha afirmação. Sabotagem total. Então, eu não acredito nisso. Eu acredito que ela está cada vez melhor. Cada vez melhor. Trabalhos mais bonitos, resultados muito mais maravilhosos, materiais fantásticos, tecnologia primorosa, ciência, mudança. Como é que essa profissão pode estar cada vez pior? Eu não entendo. A profissão está cada vez mais bonita. Nós estamos conseguindo devolver aos nossos pacientes condições de saúde jamais vistas antes. Pacientes que chegavam com 60, com 70 anos, usando prótese total, se sentindo desconfortáveis. Exatamente, Jeane. Uma mentira dita repetidas vezes vira verdade. E é isso. Então, como é que nós podemos dizer que a nossa profissão está cada vez pior? É o olhar. É o seu olhar para isso. Então, do mesmo jeito que a gente acreditou, sem nem questionar outras coisas, a gente também começa a acreditar. E aí eu digo para você, diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Você é a média das 5 pessoas com quem mais você anda. Cuidado! Passarinho que dorme como cego, dorme de cabeça para baixo. Já escutaram essas crendices? É isso. Então, olha, conselho, tá no meio de dentista, que começou a falar mal da profissão, levanta e vai embora. Não escute. Eu fiz isso e foi a melhor coisa do mundo.
Eu disse um dia para mim, eu não vou mais para congresso que eu chegue lá e o povo esteja só falando da odontologia, reclamando, contando miséria. Não vou. Eu não quero ouvir isso. É a mesma coisa em televisão. Para que você senta na frente da televisão para assistir noticiário? Só notícia ruim, só notícia ruim. Alguém ali conta que 19 mil pessoas estavam meditando às 6 horas da manhã? Não, porque isso não dá notícia. É a mesma coisa. Então, eu não quero conversar com pessoas que venham dizer que a odontologia está ruim, que está péssimo, que está isso, que está aquilo. Não quero. Eu não quero nem acreditar nisso. Eu quero acreditar exatamente no oposto. Porque na hora que eu acredito no oposto, meu olhar, ele vai ser para o oposto. Eu vou buscar soluções e não problemas. Eu vou buscar soluções e não desculpas. Eu vou buscar autorresponsabilidade e não responsabilizar o outro, ou os outros, ou as situações. Chega de desculpas. Quem quer faz, quem não quer arruma desculpas justificativas. É assim que as coisas acontecem. E a quinta mentira, essa é que todo mundo fica, ai, professora, porque não sei o quê. Porque agora os dentistas que estão ganhando dinheiro são os blogueirinhos. São os blogueirinhos, né? Existem blogueirinhos e existem profissionais que usam as mídias sociais para fazer um trabalho ético. São coisas diferentes. Eu acho que hoje você tem que usar, sim, as mídias sociais para você se divulgar, para você divulgar o seu trabalho de forma ética. Tá? Você não vai conseguir consistência, você não vai conseguir pacientes fiéis a você se você tiver somente, como eu brinco, né, usando luvas coloridas, máscaras coloridas, gorrinhos de não sei o quê, sabe? Não, não. Isso pode ser até engraçadinho, sabe? Pode ser até engraçadinho, mas não sustenta. É muito assim, pequeno. Eu acho que a gente pode usar, pode, para o paciente chegar e dizer, poxa, doutora, agora a senhora está aí com essas luvas coloridas para fazer um agrado, para fazer um H, mas não é isso que vai fazer seu paciente vir ou ficar com você. Não é. Então, esqueçam os blogueirinhos. Use as redes sociais com consistência. Use as suas redes sociais para divulgar o seu trabalho, para gerar informação, para levar informação para as pessoas que podem ir lhe procurar. Porque, lógico, que a gente procura hoje os serviços através das redes sociais. Agora, eu fico ou não, dependendo do que eu encontrar lá. Eu posso procurar aqui, deixa eu ver aqui, vou procurar aqui uma torta pelas redes sociais. Ah, essa tá bonita, essa torta. Aí eu encomendo a torta. Quando chega na minha casa, a torta é uma bomba. Não é boa, não é o que eu queria, não é o que eu vi ali naquela foto. Não recebi aquilo que eu esperava. Eu vou encomendar alguma outra vez? Não. Ao contrário, ainda vou dizer, olha, fulano, não compra não, viu? Além daquilo, que ali, ó, é só fotografia. Quando você chega lá, é completamente diferente. Quantas vezes você já escolheu um hotel pelo site, tá lá o hotel bacanão, lindo, maravilhoso. Aí você pensa que vai chegar lá no hotel, vai se deitar naquela cama com aquele lençol de não sei quantos fios. Aí quando você chega lá na porta, você diz, acho que não era não esse hotel não, que eu escolhi. Acho que estou equivocada. Aí a pessoa diz, não, é aqui mesmo o hotel. Aí você diz, não, deve ser uma má impressão só aqui embaixo. Vai ver que lá em cima, quando eu abrir a porta, vou encontrar aquela coisa maravilhosa. Aí, quando você abre a porta, que você olha, você fala, não é possível que eu caí, né, Raul, nessa furada. É a mesma coisa. Então, os blogueirinhos, eles não vão se sustentar. Esqueça os blogueirinhos. Esqueça, faça a sua parte. Faça a sua parte. Existem coisas que nós não podemos montar sem recursos financeiros. A gente precisa de recursos financeiros. Agora, como você vai fazer a captação desses recursos financeiros é outra história. Você vai montar um negócio, você tem que fazer um plano de negócio, você vai ver como é que você pode buscar negócios, ou se você não tem condições ainda
de montar o seu negócio, a princípio você tem que trabalhar para outra pessoa e ir se capitalizando para montar o seu negócio. É assim em todo o mundo, em todo o universo. Eu não tenho nenhum tostão, eu quero montar um negócio. Como é que faz? Só faz se tiver dinheiro. É na odontologia, é no comércio, é em qualquer área. É na arquitetura, é na fisioterapia, é em qualquer área. É na nutrição, qualquer área, qualquer área. Não tenho condições de montar o meu negócio. Vou trabalhar primeiro para outra pessoa. E depois, então, que eu me capitalizar, eu vou abrir o meu negócio. Porque existe uma sequência. Existe uma sequência. E eu até disse, eu falei ontem para uma... Foi ontem que eu dei uma palestra. Ontem que eu dei uma palestra lá para os alunos lá do CIOB. Eu falei, quem estiver começando, eu nem aconselho que coloque o seu negócio. Primeiro, entenda como é que funciona esse negócio. Vá trabalhar para outras pessoas. Vá criar uma casca emocional. Vá criar, né, vai entender como é que funciona esse negócio. Para então você colocar o seu. Ninguém começa a abrir. Abre um negócio e vai assim, não. Eu vou abrir agora um restaurante. Não. Comece lavando os pratos. Porque quando você começa lavando os pratos, você lava os pratos, aí depois você vai trabalhar no almoxarifado, aí depois você vai trabalhar de garçom, aí depois você vai trabalhar no caixa, aí depois você vai fazer as compras. Quando você for montar o seu restaurante, você já viu todos os setores do restaurante. Com certeza, você vai tomar conta do seu restaurante melhor do que se você simplesmente abrisse as portas de um restaurante sem nunca ter visto o que se passa por dentro. Então, tudo é aprendizado. Tudo. As coisas não são assim do dia para a noite. E olha só, é do mesmo jeito em qualquer negócio. Não é no nosso consultório apenas, é em qualquer negócio. Quer esse negócio seja consultório, quer esse negócio seja uma loja, um restaurante, um serviço qualquer, tudo é do mesmo jeito, segue o mesmo padrão. O problema é que os dentistas não entendiam esse padrão. Eles achavam que era só ser dentista e estava tudo certo. E só ser dentista não vai levar você a ser um profissional bem remunerado, chegando aonde você deseja chegar. Ok, pessoal? E, né, é aquilo que eu disse. Muitas vezes, você prefere estar aí com o seu aparelhinho, você prefere estar aí com o seu respirador, fica mais fácil, dá menos trabalho, eu me sinto mais seguro com o meu respirador. Ótimo, se você prefere ficar com o seu respirador, continue respirando com o respirador, mas sem mimimi, ok? Então, para a gente terminar, que já está dizendo que tem 1 minuto e 50 segundos, eu queria deixar essa frase aqui para vocês. O poder de verdade está no controle que temos sobre nossas vidas. A partir do momento que entramos no piloto automático, esse controle deixa de existir. Então, o controle, tá? O poder de verdade está no controle que nós temos. Então, foca no que você tem controle. No que você não tem controle, você não foque. Porque na hora em que a gente entra no piloto automático, nós deixamos de ter esse controle. Ok? Então, é hora, né? Como está dizendo aí o Raul, são tempos modernos e é preciso acompanhar essas mudanças. Se você não acompanha agora, você vai ficar para trás. Mas tudo bem, são escolhas. E é no momento da sua decisão que o seu destino ele é traçado. Fechado? Então, amanhã nós vamos falar sobre as crenças com relação a dinheiro. Se você não se inscreveu ainda no nosso workshop Distante e Frágil, agora que a live está acabando, você vai lá e faz a sua inscrição. E quem não tirou foto ainda, faz a nossa foto e marca e chama as pessoas e coloca nos seus stories para trazer mais gente por aqui. Um beijo bem grande para vocês e eu aguardo vocês amanhã às 18 horas, ok?